mas a gente começa o nosso programa com Seleção Brasileira, porque tivemos desconvocação, né? Cortes por lesão, né? Lesões, no caso. Ederson, Marquinhos e Martinelli, né? Inclusive o Dorival Júnior falou, né, que foi passado pelo doutor Lasmar, né, toda a situação desses 3 jogadores, e por isso tivemos a desconvocação de Ederson, Marquinhos e Martinelli. E aí, senhores e senhora Giovana Kiel, que está revoltada. Ela está demais. Ela chegou na redação falando, não acredito que ele chamou fulano, mas não vou falar. Se ela quiser se pronunciar, ela fica bem à vontade, tá? Tá brincando Léo muito pra quem tá devendo R$100. Fabrício Bruno e Galeno foram convocados. Gostaram, senhores e senhora, dos nomes que chegaram? Eu acho que Léo Jardim faz bastante sentido. Ainda mais depois do fim de semana. Exatamente. Talvez seja aí, no momento, o melhor goleiro que atua no Brasil. O Galeno faz muito sentido, até acho que já deveria estar na primeira lista, né? Porque é o melhor brasileiro, na minha opinião, nesse momento na Liga dos Campeões. E aí tem o Fabrício Bruno, que eu sei que está vivendo um bom momento e tudo mais. Porém, para mim, existem 2 jogadores que estão acima dele e com experiência internacional, que para mim vai contar muito diante desses 2 duelos extremamente importantes e de grande pressão. Quem seriam? O Murilo, do Nottingham Forest, que para mim também tinha que estar na primeira lista, e a mesma coisa vale para o Bremer, da Juventus. O Bremer muitos colocam aí como, inclusive, o melhor zagueiro no futebol italiano, né? Não só o brasileiro, Sim, a mas Juventus o melhor tem a zagueiro segunda melhor defesa no futebol italiano. E o que o Gil falou, o Fabrício Bruno era um nome que poderia estar na primeira lista, mas pela dificuldade que é a Espanha e a Inglaterra lá, pelo nível de enfrentamento, um cara que já está muito bem, como esse corintiano Murilo, pelo que está jogando no Nottingham, eu acho que estaria na frente. O Bremer, por tudo que já fez, também, né? E até no Flamengo, mas eu entendo o lado canhoto, por exemplo, o Léo Pereira está melhor que o Fabrício Bruno, mas eu entendo pelas convocações de canhoto, sai um zagueiro pela direita, embora Marquinhos possa jogar dos 2 lados, na lateral direita e até volante, mas eu entendo essa questão da experiência que é fundamental para a seleção, ainda mais para a porradaria que vai ser contra a Espanha e contra a Inglaterra. Se fosse contra Gabão, se fosse contra a Estônia, aqueles tantos amistosos dos últimos anos, ok. Aí não, e aí não é ser resultadista, é ser pragmático, é você ter isso. O Léo Jardim, tudo ok, e o Galeno já era um nome que também poderia estar na primeira lista, né? É bom lembrar que aquela concorrência pelo lado esquerdo ali, ela é muito difícil. Com o próprio Martinelli, mas muito assim, difícil. O Galeno simplesmente tem números de participações de gols na Champions, só ele e o amigo do Ricardinho Kane tem. Vão se encontrar, então. Podem ser, são 9 participações diretas de gol. O Galeno pode jogar na outra ponta. Lembrando que o Galeno joga no Porto e hoje transmitiremos, tá? Essa oportunidade já... Galeno. Agora, com a foto do Léo Jardim aí, eu falei ontem sobre isso, inclusive, aqui no De Placa. Como é bonito também. Não, bonito, lindo, maravilhoso. Aliás, os goleiros brasileiros são bem bonitos. Só. Quem vai ser... Tá maluco, cara. Quem vai ser o titular da seleção brasileira? É isso que eu quero saber. Essa é a Porque questão. não pode ser o Léo Jardim. Pra mim, teria que Se ser o Dorival colocar o Léo Jardim, o Dorival tem que ser demitido. Quem é Léo Jardim? Léo Jardim, né? Falei Jardim. Não, ele tá lembrando do André, que é muito bom. Se ele colocar o Léo Jardim, ele tem que ser demitido. Demitido. Street? É street. Porque não faz sentido nenhum ele convocar um terceiro goleiro e o cara ser titular. Não vai ser titular. Ele não pode ser titular. E eu ficaria como titular com o Bento. É isso. Então, o Bento, dos 3, eu acho que ainda é o melhor. Mas a fase do goleiro do Vasco espetacular. Muito se falou que a convocação do Rafael poderia ser meio que até um agradecimento, né? Pelo fato deles terem trabalhado juntos. Então, assim, Rafael, não sei o que, se merece meio que uma oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira sem entrar em campo, porque seria o terceiro goleiro na teoria, né? Ainda bem. É o segundo agora. Não. Então, Agora vira o segundo. Mesmo? Eu acho que a fase do Léo Jardim é melhor, mas a princípio sim. Eu só Se machucar, o goleiro eu fico feliz jogo, por algo. Para mim, o maior erro. Eu sei que o Ricardinho vai elencar até quinta-feira que vem os erros do Tite na seleção. Mas para mim, o maior erro do Tite e do Tafarel era aquele negócio, para mim, absurdo da convocação de um terceiro goleiro de sub-23, sub-20, sub-17. Levou Ivan. Levou um monte, e alguns bons goleiros. Mas assim, cara, não precisa ter experiência. Cara, não pode, porque vai que acontece o que acabou de acontecer. Exatamente. O cara, imagina, tem que ir para o Wembley, um goleiro do sub-20, cara, não pode, não deve. Então, mas... Agora, ok. Então, mas dentro desse contexto aí, você não acha que a convocação do Rafael foi mais nesse sentido também? Aí eu vou dizer o seguinte, verdade? por conhecer o Dorival, não significa dizer que outras pessoas também conhecem mais do que eu. Mas assim, o Dorival é um cara sensacional. Sim, muito. Também tem gratidão, mas ele sabe, e de uma seriedade a toda a prova,
que não vai convocar por gratidão só. Mas ele convocou como terceiro, mano. Sim. Não, estou falando... Agora não, é o segundo. Não, eu estou respondendo a questão Sim, dele. sim. Jamais o Dorival tenho certeza que não foi por gratidão. Ah, mas tá convocando caras que trabalharam com ele. Gente, normal, como qualquer pessoa em qualquer área de atuação, convoca quem conhece e quem confia. E isso, gente, não é panelinha, é patota. É algo absurdamente normal em várias áreas de atuação. Agora, nessa questão que o Ricardinho levanta com toda razão, eu ainda acho que sim, e isso é inclusive para entendimento interno. Quem vem depois é aquela coisa, não chega na janelinha. Pode ser o Pelé, pode ser o Messi, pode ser o Buffon, pode ser o Neuer. Chega como terceiro goleiro. Tem um jogador que chegou e nisso também teve sensibilidade enorme, o Filipão em 2002. Quando o Emerson se machuca e era o capitão e aí sai lesionado, o Filipão já havia percebido uma deficiência que demorou para ser corrigida, que o Brasil precisava de um cara no meio campo que soubesse fazer uma série de bola e que não era um meia, não poderia ser o Juninho Paulista, tentou-se o Vampeta e acabou muito bem o Kleberson. O Ricardinho também foi convocado para eventualmente ser titular, mas o Filipão percebeu, e quase que o Ricardinho vira titular, que se ele chegasse em cima da hora e tomasse um lugar no grupo, isso seria muito ruim para todo o grupo e, sobretudo, para o próprio Ricardinho. Então, o Ricardinho foi não sacrificado, mas ele não foi escolhido outras vezes para evitar esse tipo de coisa. E acho que é a mesma situação do Leandro Jardim também. Mas, por exemplo, não é novidade o cara não ter sido convocado, ser convocado e virar titular. Isso Eu não acontece. vou muito longe. Brasil e Argentina. O ex-treinador da seleção brasileira teve a ousadia de não levar o Vini Júnior. Aí teve uma convocação, ele leva o Vini Júnior e o Vini Júnior sai convocado da reserva para titular. Contra quem ainda? Contra a Argentina. Não, e não satisfeito na jogo da Copa do Mundo, o treinador tira assim, o Vini Júnior. O Dorival é tudo isso que você falou. E muito tive mais. algumas oportunidades de conversar também com ele, de algumas entrevistas, de fato, eu concordo com tudo. Só que assim, me parece que ele convocou e do tipo, beleza, vai ser o terceiro, não vou utilizá-lo. Agora pode ser que tenha que utilizá-lo. E aí? Fato, será que ele confia o Rafael como goleiro de seleção brasileira? Mas aí é outro ponto que eu quero colocar. No programa do prorrogação que a gente fez, eu falei que eu gostaria de ver o Matheus do Braga nessa convocação. Sim. Porque o primeiro ponto é que Quantos também... anos tem o Matheus, sabe? Acho que é 31, acho. Talvez, né? Ele é experiente. Ele é experiente. Mas eu acho que nesse ponto vai faltar talvez um goleiro que tem experiência que o Matheus tem, né? Não sei Europa, se... exatamente. Não sei se em algum momento... De jogar a Liga dos Campeões, de conhecer alguns caras que eventualmente eles vão enfrentar ali diante da Espanha e Inglaterra. E isso é interessante, por exemplo, falando até amigo, colega nosso, o Veloso ele estreia na seleção brasileira em agosto de 90 contra a Espanha em Rijon, logo depois do fracasso do Brasil na Copa de 90, naquele time que também estreava o Falcão, que a pedido do então presidente Ricardo Teixeira, fazer uma gigantesca reformulação. E trouxe um goleiro que já tinha potencial para estar no grupo de 90, não para ser titular, mas tinha bola para tal, que era o Veloso. O Veloso, como todo o Brasil, não foi bem, mas não foi nenhuma culpa, ele não teve culpa nos 3 gols. Nunca mais voltou à seleção e olha que ele teve momentos. Acontece isso. Estamos falando de um cara, um monstro, Rogério Ceni. O Rogério Ceni teve aquela atuação muito ruim, embora eu tenha dito que foi muito boa, no centenário do Barcelona, nos 2-2, que ele falha nos 2 gols e fala, para piorar, que foi uma das maiores atuações de um goleiro pela seleção, e aí ele foi muito mal, pior até do que as falhas. Rogério voltou, isso foi penta em 2002, jogou alguns minutos contra o Japão em 2006. E ao Rogério Ceni, ao nível do goleiro e da história fantástica. Cara, o goleiro... em seleção, historicamente, pode ser queimado. Torço mesmo, que acho os 3 de muito bom nível e o Bento o melhor deles, que nada disso aconteça. Como torcedor e até pelos atletas que são. Quantos anos tem o Bento? Eu entrevistei o Bento 25, ano passado. acho. Por aí. Acho que é 24 ou 26. Ele é bem novo, tá? Ele é bem novo. Agora, pulando pra zaga, né? Até em cima do que a Giovana falou, da experiência, o Murilo joga na própria Premier League, né? E muito vai bem. enfrentar a Inglaterra. E muito bem, Murilo. Agora, Donaldo. ao mesmo tempo, o Dorival não tá sendo... Eu entendo esse negócio de mérito, tá? E também teria convocado o Murilo no lugar do Fabrício Bruno. Não me incomoda, não é algo que me incomoda, como por exemplo me incomoda o Rafael. Aliás, a convocação. Rapidinho, quando sai o nome, o Dorival anuncia Murilo, eu falei, boa! O Forrest, né? Boa também, mas eu tinha pensado primeiro no Murilo do Nottingham Forest. Ele tá sendo condizente com aquilo que ele falou, que iria olhar mais pro futebol brasileiro também. É algo que foi colocado por ele. Ou seja, quando a CBF talvez tenha feito ali o convite, sabia do que estava. E no dia da convocação, a Thay até perguntou, né? Eu falei, acho que vão ter de 7 a 9. E agora no final são 9 jogadores que jogam no Brasil, convocados para a seleção brasileira. Agora a pergunta é,
Mauro Beto, Diga. o Fabrício Bruno vem para brigar para ser titular, é diferente do goleiro, por exemplo. O Marquinhos É era diferente. titular, potencial Exato. para ser capitão. Na Sai teoria, não, titular. né? A princípio seria a Zaga mesma Beraldo lógica, e né? Fabrício Bruno? Trabalhou com o Dorival Agora, no Flamengo. O Trabalhou? Fabrício Bruno. Não. Então, ou ele chega Trabalhou. Chegou. É que ele Trabalhou. ganhou espaço ano trabalhou. passado, já com o Padeiro Vitor mais Pereira. um homem, obviamente, de confiança. Quem O são Fabrício os Bruno tá outros num nível dois? bom há um tempo, né? Quem são os outros dois zagueiros? Tem o Gabriel. Magalhães. Magalhães, o Ah, Murilo. e o Murilo. Murilo Liberal. Imagino que vai ser Beraldo. Beraldo e Magalhães, né? Acho que é... Meter um Beraldo e Murilo não vai me surpreender, não. Pode ser também. O eu- Não, até pelo Fabrício tem que chegar fato pra de ser opção zagueiros, também. embora o Beraldo jogou com o Hernandes no Paris Saint-Germain, 2 canhotos, eu não vejo problema algum. Para mim, eu teria um time com 11 canhotos, mas nos pênaltis só destro bate. Uma Eu não sei aflição, como né? eu Ver for- canhoto bater. Meu Deus do céu, dá uma aflição mesmo. Tô contigo nessa. Não, e só um detalhe, isso aqui não é teima não, estou falando que sou apaixonado por canhotos. É um fato estatístico. O canhoto bate normalmente mais vezes cruzado, não é que ele perde mais perna, porque são mais ou menos 10% da população que são canhotos de perna, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, é um fato estatístico já comprovado. O canhoto bate mais cruzado, se ele canta mais o canto do goleiro, o goleiro quase sempre tem que ir para o canto esquerdo dele. Vou falar pros canhotos, pros destros, para aqueles que chutam com as duas pernas ao mesmo tempo. Isso. Dá uma olhadinha como é que o Imperador bateu o pênalti contra a Inter de Limeira. Se bater igual ele, não tem goleiro no mundo que pegue. O Imperador é... Julian Furt. Ah, tá. Não, Não, porque eu tava que eu pensando no saiba, pênalti o do Adriano, já se quando jogou contra a Inter de aposentou, Limeira em Não, não, 2008. esse Imperador já tá Mas aposentado. só pra gente Temos fechar outro. aqui, alguém achou estranha a convocação? Estranho. Ai, meu Deus, não. Não, Susto não, não. nenhum dos três. Mas eu sou da Eu tese... discordo, mas Talibã, não me surpreende por aí. mais nada. A E tese o talibã é Galeno assim, merecia. se o jogador fala, nossa, eu não esperava ser chamado ou levei um susto, corta. E sobre o, E sobre o Galeno, e esse tem um merece. fato curioso também, né? Inclusive saiu agora a bola de Portugal, né? Ele tem dupla nacionalidade. Sim, ele já está... Ele Então já ele tava- pode escolher. Ele já estava na órbita da Mas- seleção portuguesa. E é o assim. seguinte... tava difícil também a Então, mas convocação ele lá, pode né? escolher. Se de Sim. repente o Dorival não utilizá-lo, Uhum. ele ainda pode escolher, porque na sexta-feira o Roberto Martínez faz a convocação para Portugal. Mas eu Então, acho se eu não me engano, é difícil Suécia, aceitar. Eslováquia, Então, Eslovênia. ele eu não joga um lembro. jogo pro Portugal, jogo pelo Brasil. Aí ele escolhe depois. Olha, aí Mauro, não pode, dá né? essa ideia não, que capaz Se, dos caras... aproveita não, essa mas data se FIFA. entrar não pode, Mas né? é que a convocação lá também não tá muito fácil, não, pra ele. Então, se tivesse um pouquinho mais fácil, Também tem boas talvez opções ele em Portugal poderia... também. Ah, mas ele tem mais ele teria mais mas oportunidade então, em mas Portugal do depende que no muito Brasil. do... Deixa eu te acho que sim falar, também. depende muito do técnico. E o papo é que não estão a fim de chamar E para depende posição, da não, pessoa, um cara por que não exemplo. seja de fato nascido em Portugal. O Hakimi, por exemplo, por uma questão de paz, né, claro, e até religiosa, ele optou por jogar por Marrocos, né? E na última Copa ele foi bem, porque Marrocos foi a Mas lógica da tem o Espanha. brasileiro que joga no E City. tem... Sim, o Como é que ele Matheus. chama? O Matheus optou por Matheus jogar não. pela Ele seleção. foi Mas o convocado Matheus- pelo pela Tite seleção e portuguesa. optou pelo O Diego Costa, tem várias questões, o Jorginho também, que o a gente Matheus acabou estava convocado, perdendo. fraco. Não, mas você tem um jogo, assim, tem vários momentos e tem a dívida de gratidão. Por exemplo, no caso do Galeno, ele chegou de Goiás aos 18 anos para o Porto B. E aí tem uma série de questões pessoais e profissionais de ascendência. O Ryan Giggs, o avô era galês, ele falou, não, eu vou jogar País de Gales. E olha que a Inglaterra perdeu. Olha, foi falar do Ryan Giggs, Eita. caiu tudo. Enfim, Eita! é de cada um, né? Mas enfim, A escolha pessoal. E tem, às vezes, também tem oportunidades. Não, aqui eu tenho mais chance de ir para uma Copa do Mundo. Preciso ver se o meu país vai para... É de cada um. Cada um sabe, né? Ou não, o que se faz. Né? Vocês conseguem ver futuro assim um pouco mais Do Galeno? longevo do Galeno? O É Galeno que é a posição muito mais difícil. concorrida Não, no futebol é brasileiro, Porque né? hoje talvez ele seja o principal brasileiro da Champions. Não, sem dúvida. Para Números mim é, mas impressionantes. eu acho que talvez ele poderia ser testado na ponta direita. Também é interessante. Porque eu, por exemplo, acredito mais no potencial dele em alguns momentos do que do próprio Rafinha. Né? O Rafinha tem tido problemas lá no Barcelona Rafinha, e isso é tem, machucado também. tema e bom, tem viu? muito problema de lesão. Talvez seria o caso, como o Galeno não joga invertido, de testá-lo ali na direita, que pode ser um lugar que a gente tenha não é O Rafinha não ideia, saiu mais machucado no de- final de semana? Saiu, tá vendo o jogo do Barcelona. Saiu no Eu primeiro não vi o jogo tempo do ainda. Barcelona. Mas o Rafinha na seleção, ele até que faz boas partidas. Eu gosto Ele bastante tem um ponto muito dele positivo que é na seleção. ajudar muito na recomposição defensiva, né? Na marcação, mas O pra mim, Rafinha Galeno- teve os primeiros, provavelmente na história da seleção brasileira, 3 dos melhores jogos de Isso sequência é do verdade. jogador foi do Rafinha, cara. Impressionante o nível de exibição, com e sem a bola, gols, E ainda participações. Só que ele se Chegou lesiona Os três sem primeiros ninguém jogos. saber, Sim. com uma adaptação mínima. Ganhou Mas a o Copa mais ali. impressionante jogador que chega na seleção e a gente
Conhece, mas não foi o Ronaldinho Gaúcho quando chegou à seleção brasileira. Cara, o que foi aquilo, cara? Não, bem foi aquilo que era um monstro, né? Mas ao mesmo tempo, o gol é espetáculo, não vou minimizar, né? Mas antes a gente fala que gol da Estrela, ele já tinha jogado na Arena da Baixada o jogo antes. Sim. 2-0, assim. O Rafinha, é que o Ronaldinho Gaúcho é um absurdo, dá pra comparar, mas o Rafinha jogou melhor do que o Ronaldinho Gaúcho nos 3 primeiros jogos. É que o Ronaldinho Gaúcho é um gênio, tem outro um bruxo, ponto também, é que como o Rodrigo, teoricamente, é o dono da ponta direita, se ele for puxado pro meio, sobra mais uma vaga ainda na ponta também direita. Tem isso. Então, mas eu imagino que com o Paquetá, o Rodrigo vai ficar na direita, o Paquetá vai jogar no também. meio. Imagino que faça isso. Então vamos lá. Ainda bem que voltou o Paquetá.